Olá pessoal, bom dia meu oitavano, bom dia pessoal, bom dia aí meninas e meninas, aqui é Adriano, curso de matemática, saudade de vocês, né? Infelizmente nós estamos agora com essa nova modalidade de ensino e aprendizagem, um pouco distante da nossa realidade, um pouco distante um do outro, né? Sem poder dar os abraços, os apertos, né, de mão, enfim, mas vocês sabem exatamente por quê, né? Eu acredito que não seja mais nenhuma novidade. O meu aluno do oitavo ano é um aluno muito pesquisador, certamente já pesquisou a fundo, porque nós estamos passando por esse tormento, né? Essa doença terrível aí, que está assolando o país, está assolando o mundo, né? E com o nosso também não foi diferente. Então, as dicas, né? Já os famosos jargões: fique em casa, não saia para se divertir, não saia para passear, não é brincadeira, tá? Então, todo mundo já sabe como fazer a sua asepsia, como se prevenir deste mal. Beleza? De bola? Tranquilo? Então, é isso aí. Fica o abraço do professor e os votos de felicidade a todos. Mas, antes de começar propriamente dito o nosso encontro, nosso bate-papo, eu queria trocar uma ideia com vocês. Olha só. Eu acredito que vocês previamente já tinham recebido das mãos da coordenação o nosso cronograma de estudos. Esse cronograma de estudos, ele traz todas as aulas e os horários dos seus respectivos professores, comigo e os demais, os meus colegas de trabalho. Então é interessante que você pegue esse material, pense nele, no sentido de você não atrasar, no sentido de você se organizar para que você possa estar atento a todas as aulas que vão ocorrer naquele dia. Tá? Lembrando que essas aulas são gravadas e elas são chamadas de assíncronas, né? Você vai ter acesso a essas aulas gravadas, né? Essas aulas serão gravadas. E aí você vai ter acesso a essa aula no dia e na hora marcada pelo professor, de acordo com o cronograma dele, assim comigo e os demais. Então fique esperto aí, não dorme muito, tá? Por favor, e vamos assistir essas aulas. A outra coisa com relação à nossa sala de bate-papo das aulas online, nossas aulas virtuais online. E aí o que acontece? Eu vou pedir um favor. Quando você estiver nessa sala de bate-papo, acredito que vocês já fizeram isso, mas vale lembrar novamente, é o seguinte: você vai desligar o seu microfone. Professor, por quê e para quê? Olha, você desliga o seu microfone e você evita sons externos de onde você está. E isso faz com que aqui a aula passe para você de uma maneira ruim também, com muito barulho, com muitos sons desnecessários, tá? Então você vai ficar esperto com relação a isso, vai fazer esse favor para que a gente possa ter sucesso em nossas aulas, tá bom? Beleza? Vamos começar. Seguinte, gente, do nosso encontro nós começamos a falar sobre o nosso sistema de equações, né? O nosso sistema de equação saindo da primeira unidade, né? Entrando aí na segunda unidade, nós entramos no sistema de equações. A gente não conseguiu aprofundar. A gente saiu ali no meado de março, né? Acho que a primeira quinzena de março, ali 17, segunda quinzena de março, 17, 16, uma coisa assim, a gente já não tinha mais o contato com vocês em sala de aula. Então a gente começou a aprofundar esse assunto, mas a gente não conseguiu. Então o nosso primeiro encontro agora, eu queria começar com vocês trazendo essa pegada de revisão, para que a gente possa ter essas revisões um pouco mais frescas, esses assuntos um pouco mais frescos na mente, e aí a partir disso a gente vai dar continuidade com as nossas aulas e as nossas programações, tá? Você já tem esse calendário aí. Então, o nosso primeiro encontro lá, que a gente terminou e vem para cá, foi o sistema de equações. Professor, eu tenho duas coisas que eu preciso saber inicialmente aqui: sistemas e equações. A gente poderia trabalhar o conceito de sistemas, né? Alguém lembra aí o conceito de sistemas? Então, o conceito de sistemas é um conjunto de elementos, é um conjunto de coisas que trabalham interligados, e um desses elementos fora, o sistema não funciona legal. Então, daí nós vamos trazer o conceito de sistema, um conjunto de elementos organizados. Esse conjunto de elementos organizados tanto podem ser elementos organizados concretos, quanto pode ser conjunto de elementos organizados abstrato, mas todos em uma forma organizada. No nosso caso, nossa linguagem matemática,
a nossa linguagem matemática vai dizer o seguinte, que o sistema de equações é um sistema em que estão entrelaçadas equações e que essas equações elas estão ligadas entre si. E elas estão ligadas entre si por onde, professor? Pela sua resolução. Pela sua resolução, pelo par ordenado com as suas resoluções. Então, nós vamos dizer que um conjunto um sistema de equações é um conjunto de equações. São várias equações. No nosso caso aqui, nós vamos estudar o sistema de equações apenas com duas. Lá na frente, no seu nível superior, no terceiro ano, você vai estudar com duas, com três ou mais. Mas aqui a gente fica somente com duas. Tá bom? E aí a gente trabalhou com esses conceitos de equações. E aí, para trabalhar com o conceito de equações, sistema de equações, eu vou trazer também para você, aí como uma revisãozinha básica, né, alguns conceitos básicos para a gente não esquecer. Nós falamos sobre equações. Alguém poderia trazer para nós o conceito de equações? Pode falar no seu HD aí, fala na sua cabeça aí o que seria o conceito de equações. Então, para que a gente possa ter uma equação, nós vamos ter um conceito de três elementos. Três. Uma equação, para ser considerada uma equação, ela precisa ter uma incógnita, que seria um termo desconhecido. Esse termo desconhecido, ele representa para nós um termo algébrico, pode ser um x, um y, uma letra grega, um alfa, um beta, e uma igualdade. Dessa igualdade, resulta em dois membros, um primeiro membro à minha esquerda e um segundo membro à minha direita. Esses membros estão ligados entre si. E aí nós temos algumas características, né? Por exemplo, no primeiro membro, a gente vai convencionar que ficam as letras, no segundo membro, a gente vai convencionar que ficam os números. Para que isso, professor? É uma regra. Se funciona de outro jeito, funciona, mas para que a gente possa ter uma organização melhor, é como se fosse um dispositivo prático. Então, uma equação ela precisa de dois elementos. Ela precisa de uma igualdade, um termo desconhecido e membros, o primeiro membro e o segundo membro. E aí pode variar muito a quantidade de membros que existem em uma equação. Eu posso ter 5 membros, cinco elementos no primeiro membro, 3 de um, isso não vai fazer diferença alguma, tá? E aí a gente chega nos pares ordenados e no plano cartesiano. Para falar de par ordenado, nós vamos falar de dois elementos, o x e o y. Um par ordenado, no caso das equações do segundo grau, ela é formada por dois elementos, formada pelo elemento x, formada pelo elemento y. E aí você encontra esses elementos dentro de um plano cartesiano. Professor, o que é um plano cartesiano? Vamos relembrar também, plano cartesiano nada mais é do que a formação de uma reta, uma semirreta na horizontal e outra na vertical, né? Horizontal, vertical. E aí o que acontece? Quando elas se encontram, ela tem um ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ela vai formar para nós quatro quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? E aí você tem os elementos que compõem esses quadrantes. Nós vamos chamar no eixo da horizontal, nós vamos chamar de abscissa. Não esquece, tá? Abscissa. Esse eixo da abscissa, ele é positivo de um lado e negativo de um outro. Ou seja, nós vamos afirmar que seria um x negativo, haveria um x negativo e haveria um x positivo. Professor, esse eixo, relembrando, é o eixo da abscissa, ele fica na horizontal. À sua direita, ele tem os positivos, os algarismos positivos, que começam na origem no zero. 1, 2, 3, 4 e aí sucessivamente. Ele é infinito do lado direito. No lado esquerdo, na mesma reta, você tem os algarismos negativos, que são os valores atribuídos a x negativo. Na mesma linha de raciocínio, nós temos o eixo vertical. Acima do eixo da vertical, nós vamos chamar os elementos de OY. Esse termo OY, nós vamos chamar de ordenada. O eixo da abscissa e o eixo da ordenada. De novo, eixo da abscissa e o eixo da ordenada. Acima, professor, nós temos os termos, todos eles positivos, pertencentes a Y. Abaixo,
todos os termos negativos pertencentes a y. Acima, positivo. Abaixo, negativo. À direita, positivo. À esquerda, negativo. Então, dessa forma que a gente tem as representações envolvendo o plano cartesiano com os pares ordenados, trazendo a ideia de sistema, tá? Trazendo a ideia de sistema. E aí nós chegamos no nosso exercícios, né? Alguns exercícios básicos que nós também fizemos em sala de aula. A nossa plataforma, juntamente com esse vídeo, vai estar disponibilizado algumas atividades, né? A gente vai, ao longo das nossas atividades, ao longo das nossas aulas, a gente vai sempre mesclando aí, trazendo os vídeos, trazendo atividades, tá? Essas atividades são importantíssimas, elas vão funcionar, elas funcionam como a nossa agenda online. Então, você vai executar a sua atividade online, nos seus exercícios, que é a nossa agenda digital. Os professores, no meu caso aqui, vou receber a sua resposta, farei as correções, mando algumas considerações, se necessário for, para estar acompanhando você, para estar acompanhando esse desenvolvimento, tá bom? Então, hoje à tarde a gente vai ter um encontro, e desse encontro eu gostaria que você já se organizasse para que a gente possa ter lápis, papel, caneta, livro, para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades, tá? Então, a gente parou na página 62, 63, na parte da tarde, a gente vai retornar com nossas atividades para que a gente possa estar trabalhando e refazendo e revisando, ok? Então, um abraço e até daqui a pouco.